Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanderlane Gurgel do Amaral, pedagoga, mestre em educação, especialista em educação à distância, em design de multimeio didático para educação à distância, em formação de professores e tutores para educação à distância, em design de multimeio didáticos e design institucional, e também sou especialista em pedagogia sistêmica, em psicopedagogia e em educação especial inclusiva, com ênfase na deficiência intelectual, em que na minha dissertação eu dissertei sobre inclusão e tecnologias. Então, inclusão e tecnologias são duas áreas que me atraem muito e que eu gosto muito de falar. Bom, sou coach, sou pedagoga e sou palestrante. E nesse nosso encontro, eu vou falar sobre um assunto que eu gosto bastante, gosto muito, dito que são as abordagens e metodologias. E a primeira abordagem, a primeira metodologia que eu quero trazer para você é o ensino híbrido, tá? O ensino híbrido é a abordagem que aposta em alternativas diferentes de aprendizagem em torno de uma única temática e em momentos diferentes. Então, o ensino híbrido ele tem uma característica que parte dele é a distância e parte dele é presencial. O MEC tem uma plataforma que é muito interessante, em que as escolas elas se cadastram, né? elas se cadastram para acessar essa plataforma, escolas públicas, e aí o professor ele passa a ser mediador. Ele está ali na sala de aula mediando o learning by doing, que numa tradução livre seria o mão na massa, pôr a mão na massa. Então, o aluno ele vai utilizar dentro desse ensino híbrido a sala de aula invertida que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Então, o professor disponibiliza materiais, recursos para esse aluno estudar na sua casa ou no ambiente que ele desejar, e na sala de aula ele vai fazer os trabalhos. Então, dentre as possibilidades do ensino híbrido estão momentos individuais e coletivos, online e offline, debates e produções, né, tanto em sala de aula quanto em campo, e assim, ele não descarta as aulas expositivas, tá? Mas ele faz aí momentos mais interativos. Bom, uma das coisas que eu acho legal dentro dessa proposta, dessa metodologia do ensino híbrido, é que assim, o aluno, quando ele estiver estudando, quando ele for buscar conhecimento, ele tem uma dúvida, ele já está ali, então ele vai focar mais, ele vai buscar mais aquilo que é mais de interesse dele, aquilo que está mais dentro do seu interesse. Bom, como é que funciona o ensino híbrido? Primeiro, o aluno faz pesquisas, tá? Ele vai fazer pesquisas de campo, ele vai fazer pesquisa dentro da plataforma e vai estudar num ambiente. E aí ele vai fazer leitura dos trabalhos, dos materiais, dos exercícios. Ele vai trabalhar com projetos e atividades, ou seja, ele vai pôr a mão na massa, que é o Learn by Doing, que eu acabei de dizer. Ele vai ter debates e orientações e ele vai utilizar para isso ferramentas digitais. E uma das coisas em que a gente pode diferenciar é que o professor ele é mentor, ele orienta a aprendizagem e o aluno é protagonista dessa aprendizagem, do seu próprio conhecimento. E aí eu quero trazer para vocês aqui uma fala de Comênios que eu acho simplesmente maravilhosa. E quando eu relembrei a didática magna dentro desse contexto de que nós estamos vivendo, de metodologias ativas, de ferramentas ativas, de metodologias vivenciais ativas, de educação 4.0, 5.0, foi que a fala de Comênios está muito, muito vigente nos nossos dias atuais. Comênios, lá nos objetivos da didática magna, ele diz o seguinte: o nosso objetivo com essa didática magna é que o professor ensine menos e o estudante aprenda mais.
Então, nunca esteve tão vigente essa fala de Comênios. O professor, não é que ele vai deixar de trabalhar, não é que ele vai deixar de existir, mas ele vai ser o mentor, ele vai ser o mediador, e o aluno ele vai buscar mais, ele vai procurar mais, ele vai sanar mais suas dúvidas, sem ficar só focado naquilo que o professor ensina na sala de aula. Porque essas metodologias que o professor vai utilizar vão direcioná-lo para essas buscas. Então, gostaram? Eu gosto muito dessa minha fala do Comênios, porque ela é muito atual, apesar de ter sido escrita por volta de 1549 e 48. Ok. A outra metodologia que nós vamos conhecer é a rotação por estação de aprendizagem. O que é isso? A rotação por estação de aprendizagem é uma modalidade do ensino híbrido, já que cria um circuito dentro da sala de aula. A proposta é que os alunos divididos em pequenos grupos façam rodízio por essas estações, cada uma com atividades acerca de um mesmo tema central. Tá? Então, são várias estações, mas o tema é o mesmo. Tá? E uma delas, no mínimo uma delas, tem que fazer uso das tecnologias para que ela aconteça. Então, como é que faz isso? O professor, num determinado grupo, ele orienta, tira dúvidas, propõe caminhos para esses alunos. E numa outra estação, ele vai promover o debate e atividades dessas práticas coletivas, tá? E na hora de inserir exercícios, ele vai utilizar tecnologias para que isso aconteça. Bom, o grupo, ele vai depender, o tamanho desse grupo, ele vai depender do tamanho da turma. E o tempo, ele também vai depender da dinâmica, ele vai depender do próprio professor, da dinâmica da sala de aula, e aí ele pode durar em torno de uns 15 minutos, por exemplo, tá? Bom, e agora a gente vai para a metodologia da sala de aula investida, que eu já dei ali uma palhinha para vocês, né? Que é uma outra variação do ensino híbrido. Então, nesse modelo, alunos estudam os conteúdos previamente em casa, através de materiais digitais, videoaula, textos, podcasts. Mas isso não significa que a sala de aula fica de fora do processo. Então, isso é muito importante. A sala de aula ela não fica fora desse processo, tá? Bom, após esse estudo individual, os alunos vão para a aula para tirar dúvidas, debater, trazer assuntos. Veja bem, antes, e ainda acontece, como é que são feitas as atividades? O professor, ele explana o assunto na sala de aula e o aluno vai cheio de dúvidas para casa para fazer uma tarefa ou uma atividade, que nem sempre os pais podem ajudar e que nem sempre eles conseguem sanar. Né? Então, na sala de aula investida, a sala passa a ser um laboratório. Passa a ser um laboratório em que esses estudantes vão pôr a mão na massa. É ali que o learning by doing acontece. Por isso que a sala de aula investida é uma variação do ensino híbrido, porque elas são muito parecidas, eles acontecem de uma forma muito parecida. Então, vamos ver como é que essa sala de aula investida acontece em 3 passos. O primeiro passo, o professor coloca textos, vídeos, fóruns, né, ali naquela plataforma. E o primeiro contato é o virtual. Né? Então, é isso que é o primeiro contato do aluno com esse conhecimento. Depois, ele vai tirar dúvidas, né? O aluno vai tirar essas dúvidas com o professor na sala de aula. Então, ele pode rever o material, caso ele tenha dificuldade, além de fazer outras pesquisas que aprofundam esse tema estudado, ou seja, ele está ali, ele já está ali mesmo no ambiente virtual, ele vai fazer buscas. Então, ele vai, além daqueles conhecimentos que ele aprendeu na sala de aula, além daquele conhecimento que o professor inseriu já, e falando de design de material, esse material ele precisa já trazer indicações de leituras, e além dessas indicações de leituras, de vídeos, de saiba mais, de ícones, né, que vão interagir com o estudante, trazendo o professor mais para perto desse estudante, o aluno também vai poder fazer suas buscas em outras fontes. E, por fim, o terceiro passo
Na sala de aula, além de tirar as dúvidas, o professor vai propor projetos, debates, atividades, e eles vão trabalhar esse assunto na sala de aula. Então, eles vão aprender fazendo, né? Então, é o concreto que Paulo Freire sempre falou, o concreto que a gente precisa para concretizar mesmo, fazer, pegando, tocando, sentindo, fazendo, então sendo protagonista da sua própria aprendizagem. Bom, e aí eu quero falar de uma quarta ferramenta, que é o ensino adaptativo. O ensino adaptativo explora a tecnologia educacional de forma a melhorar o aprendizado individual, reconhecendo o que, onde, como e como cada aluno aprende, tá? Então, enquanto na sala de aula tradicional o professor dá aulas considerando a turma como um todo, sem discriminar as dificuldades ou facilidades particulares de cada aluno, no ensino adaptativo, ele utiliza dados para identificar a melhor forma de apoiar o desenvolvimento de cada um. Então, eu quero abrir um parêntese aqui dentro desse ensino adaptativo, que ele é muito importante, porque ele não vai ver o aluno como um todo, né? Porque quem da minha geração, ou até mesmo das gerações presentes, não vivenciou assim, nossa, como aquela fulana é inteligente, nossa, como ele é inteligente. Então a gente sempre acha que os outros são mais inteligentes que a gente. E aí a gente vai ler mais, vai buscar mais para a gente também aprender. Mas não é que aquela pessoa seja mais inteligente, é que ela tem a forma de aprender diferente, talvez ela seja auditiva, visual, né? E aí a exposição do professor é suficiente para ela começar a entender aquele assunto e explanar de uma forma diferente. Então, esse ensino adaptativo, ele traz o individual, ele não traz o coletivo. Não é que o professor não vai ver a sala, vai ver de um por um, mas é que nesse formato ele vai ter a possibilidade de analisar cada um desses alunos já utilizando essas ferramentas, por exemplo, como o Big Data. O Big Data é uma ferramenta que vai ser muito utilizada dentro desse ensino adaptativo, né? E aí o parênteses que eu quero também falar para você, que eu quero também falar dentro desse parêntese, são as competências, né? São as 10 competências que a BNCC traz para a gente. Não sei se você percebeu, mas a cada ferramenta e a cada metodologia que a gente está conhecendo, a gente está trabalhando uma competência, né? Então, por exemplo, aqui nesse ensino adaptativo, a gente vai trabalhar, o professor vai trabalhar várias competências. Dentro do ensino híbrido, ele também vai trabalhar as mesmas competências, que são a sala de aula invertida também, que é, por exemplo, conhecimentos já adquiridos, que já estão aí no mundo, que é a competência número 1. A competência número 5, que o aluno, desenvolver esse aluno não só para ele saber manusear, mas também saber criar tecnologias. Então, perceba que essas metodologias, essas ferramentas já trazem a possibilidade de aplicar na sala de aula as 10 competências que a base traz para a gente, né? Que é trazer também a prática para esse estudante do século XXI. Tá? Então, a gente tem aí várias formas de ensinar e aprender utilizando essas metodologias, mas já trazendo à tona aí essa coisa legal de desenvolver as competências, porque o mundo do trabalho requer essas competências, a sociedade requer essas competências. E não diferente dessas metodologias, nós vamos ver agora o peer-to-peer, que é de uma tradução do inglês igual para igual, tá? Então, a ideia central é que o conhecimento seja construído a partir da interação entre alunos. Para trabalhar com peer-to-peer, o educador organiza a turma em pares, porém essa organização não é aleatória, e sim intencional. E o que essa organização intencional quer dizer? Isso quer dizer que 2 alunos não são agrupados por acaso. Eles devem ter habilidades e conhecimentos complementares para que um ensine ao outro. Aquele que explica se beneficia tanto aquele que recebe a informação. Aí entra o que Paulo Freire falou.
Quando eu ensino, eu aprendo ao ensinar, e quando eu aprendo, eu ensino ao aprender. Então, esse peer-to-peer está muito ligado nisso. E qual competência a gente vai trabalhar quando a gente estiver trabalhando aí essa questão do peer-to-peer, da educação em pares? Vamos trabalhar a competência número 9, que sou eu com o outro. É respeitar a opinião do outro, é conhecer esse outro, respeitando as suas opiniões, os seus gostos, né? E também tendo empatia. Então, o peer-to-peer, ele vai trazer isso à tona para a gente, tá? Muito bem. E aí nós vamos ver uma sexta metodologia, que é a gamificação. Como é que nós vamos trabalhar essa gamificação? Então, a gamificação, ela acontece da seguinte forma. O professor dá um desafio. Então, vai acontecer um desafio. E dentro desse desafio, ele vai ter pontuações, rankings, vai ter prêmios. E aí, ele vai ter um avatar. Essa gamificação, ela vai promover na educação as aulas mais atraentes, contextualizadas, produtivas, né? E esse estudante, ele vai ter muito mais competências, porque ele vai ser criativo, ele vai trabalhar alcance de objetivos, vai trabalhar o trabalho em equipe, a linguagem tecnológica, a resolução de problemas. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma outra competência essencial para o profissional do futuro, que eu falei de duas, né? Eu falei da competência socioemocional, eu falei da criatividade, e uma outra competência que hoje vem sendo uma das primeiras competências, habilidades para o profissional do futuro, é a resolução de problemas complexos. E para resolver um problema complexo, ele tem que saber fazer isso, ele tem que aprender. E aí é nesse cenário que as metodologias ativas vêm trazendo essa proporção de formação, né? Vem trazendo essa indicação de informação mais direcionada para esse século XXI desses estudantes. E aí a gente vai ver, por fim, uma sétima ferramenta, que é a aprendizagem maker. A aprendizagem maker, o movimento maker, atrelado à cultura do faça você mesmo, com a tecnologia. Então, ela tem a cultura de que assim, faça você mesmo utilizando a tecnologia. Quando aplicado ao ambiente escolar, tem como objetivo promover a criação, a investigação e a originalidade. Aqui, mais uma vez, nós vamos trabalhar a competência número 5, que é não só conhecer, mas desenvolver tecnologias, e nós vamos trabalhar a competência número 8 da Base Nacional Comum Curricular, que é o eu comigo mesmo. É o aluno saber fazer suas escolhas, saber seus gostos, saber aquilo que ele quer para a sua própria vida, saber fazer escolhas que vão lhe ajudar no seu desenvolvimento pessoal, intelectual e em sociedade. Muito bem. Então, essas foram as habilidades que eu gostaria de conversar com vocês, né? Então, nós conversamos sobre o cenário em que essas metodologias ativas entraram no nosso contexto. Nós conversamos também sobre a educação 4.0, educação 5.0, sobre as metodologias vivenciais ativas, sobre as ferramentas. Eu trouxe algumas ferramentas de metodologias ativas que são utilizadas dentro das metodologias ativas e as próprias metodologias ativas em si. E aí agora eu quero fazer um resumo para você, para a gente fechar essa nossa fala. As metodologias ativas, nelas, nós vamos ver algumas características. Primeiro, ela envolve o aluno na aprendizagem por descobertas, investigação ou resolução de problemas. Os alunos fazem coisas, pensam e conceituam o que fazem e constroem esses conhecimentos. Elas são ativas porque envolvem os alunos em atividades práticas, nos quais eles são protagonistas. O professor, ele assume o papel de moderador, de mediador de fato. E assim, devido às novas tecnologias, devido a todo esse cenário que nós estamos vivendo, elas são cada vez mais requisitadas nesse cenário da educação, né?
E, por fim, as metodologias ativas, ela é focada na aprendizagem do estudante. Eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha gostado, mas eu te convido a buscar mais conhecimento, a buscar mais estudo sobre esse tema. Foi um prazer mediar esse conhecimento para vocês e espero que ele seja de muita relevância para a sua vida pessoal e profissional. Até!